Paz, irmãos. Amém. Meu nome é Diácono. Meus irmãos, não vamos perder tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de carta de 1 Pedro. Carta de 1 Pedro, capítulo 4. Carta de 1 Pedro, capítulo 4. Os irmãos não podem deixar abrir a sua Bíblia. Encontrando aí o texto, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus nos abençoe, nos oriente em tudo que nós vamos falar. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nos encontramos diante do Senhor para glorificar o teu santo nome, e aqui estamos diante do texto da tua palavra, das escrituras sagradas, para meditar e para aprender o teu Espírito Santo. Nos oriente em tudo, Senhor, abre nossos corações para que nós possamos aprender nesta noite aquilo que o Senhor vai falar para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 6. Versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis de idolatria. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais são de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Meus amados, esse texto da carta de 1 Pedro é considerado um texto um pouco difícil, devido a alguns termos que o apóstolo Pedro coloca e que nós temos se tratar de um texto um pouco difícil. Mas nós vamos meditar nesse texto nesta noite. Eu tirei desse texto que a própria Bíblia traz a morte para o pecado e a pureza de vida. Eu coloquei como tema a grande diferença, porque o próprio texto nos traz falando da pessoa que é um cristão, um servo de Deus, e também falando dos gentios que perseguem os cristãos. Eu trouxe esse tema, a grande diferença. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm várias diferenças uma para com as outras. Alguns moram em mansões, em casas bonitas, outros moram na favela. Uns tiram a sua vida para estudar, outras praticamente analfabetas. E assim várias outras diferenças nós encontramos na nossa sociedade. E para isso, nada faz diferença aqui na Terra. Tanto faz um como o outro, no final de tudo, todos nós seremos todos iguais, né? Seremos iguais. Mas no reino espiritual existe uma grande diferença para aqueles que servem a Deus e praticam a vontade de Deus, para aqueles que não servem ao Senhor e não praticam a vontade do Senhor. No reino espiritual é uma diferença que vai durar para toda a eternidade. Ou você serve a Deus e vai para o céu, morar com o Senhor. Se você não serve a Deus, você infelizmente não vai para o céu, não vai morar com o Senhor. Então essa diferença, né, é a grande diferença nossa e entre os gentios. Então somos diferentes porque sofremos com Cristo. Primeiramente eu quero trazer algumas informações a respeito dessa carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. É um texto mais difícil que encontramos na Bíblia, como eu já falei, e ela é baseada nas perseguições que a igreja do Senhor, os cristãos daquela época, do primeiro século, estava sofrendo por conta de servir a Cristo,
irmãos, quando nós sabemos que houve uma perseguição ali no primeiro século, e houve também, em decorrência disso, o apóstolo Pedro escreve, reforçando aqui no capítulo 4, que os nossos irmãos deveriam estar firmes, como o próprio texto nos diz: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, como havia aquela perseguição, o apóstolo Pedro estava trazendo essa orientação para que os irmãos ficassem firmes e não desfalecessem e não abandonassem a fé em Cristo Jesus. Nós vemos também no contexto histórico que a epístola foi enviada a Roma, que lá no versículo 13 do capítulo 5 nós vemos que ela foi enviada para a Babilônia. Ela foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, aos cristãos judeus e gentios que estavam na província do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E que também, naquela época, o imperador Nero romano era quem governava, e ele assumiu o imperador aos 17 anos, o império com 17 anos. Ele tornou-se um cruel perseguidor dos cristãos, e entre os seus muitos atos de crueldade, além de perseguir os cristãos, ele foi o responsável pela morte da sua mãe. Matou a sua mãe. Também incendiou uma cidade em Roma, e por final ele foi declarado inimigo público do Senado e foi quando ele se suicidou, no ano de aproximadamente 68 depois de Cristo. Nós temos um propósito no contexto dessa carta, como a epístola da esperança. Como nós falamos que havia perseguição na época, e aí Pedro resolveu escrever essa carta trazendo essas informações quanto a que os irmãos deveriam estar firmes na presença do Senhor. Então vamos começar aquele texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Então nós vimos que Cristo, quando se refere aqui, o apóstolo Pedro se refere a esse termo aqui, ora, essa primeira palavra, dá a entender que ele está dando prosseguimento a algo que ele estava escrevendo anteriormente. E nós vemos que no capítulo 3, no versículo 13 até o 18, nós vemos que possivelmente ele deu sequência a esse comentário que ele vinha fazendo aqui. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Estou lendo o versículo 13 do capítulo 3. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão de esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto. Sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aí vamos lá no versículo 1, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então nós vemos que Cristo, ele sofreu na carne, por nós. Então ele tinha o autor da carne atrás, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Que pensamento que é este? Pensamento de sofrer. Então Cristo sofreu na carne, e nós, como cristãos, iremos sofrer também. Assim como ele falou para os cristãos do primeiro século, nós, como cristãos hoje, sofremos na carne também, por ser cristão. E não adianta nós queremos pensar que não vamos sofrer. Basta você querer trazer santidade para a sua vida, que as perseguições virão automaticamente. Não tem como nós correr do sofrimento por Cristo. Então, ele traz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então os cristãos deveriam se armar do mesmo pensamento de Cristo. E dá uma impressão aqui, mais à frente, que
quem deixou o pecado foi Cristo. Se você continuar lendo o versículo, também gosto do pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Dá a impressão de que quem deixou de pecar aqui era Cristo, mas não. Foi quando o apóstolo se refere, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então se refere aos cristãos, ou aos leitores da carta de Pedro, que ele estava se referindo, deixou o pecado aquele que se armar do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Ou seja, você sofrendo na carne, você se santificando, você deixará o pecado. E ele prossegue. Então, por esse motivo, nós somos diferentes, porque nós sofremos com Cristo. Cristo sofreu na carne. No versículo 1 nós vimos, e Cristo já cessou do pecado. Cristo levou os nossos pecados. Nós vimos que em 1 Pedro, é só voltar no capítulo 2, no versículo 24, basta voltar uma página, você vai ver no versículo 24 do capítulo 2. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sanados. Então nós vemos que nós temos conhecimento do texto de Isaías também, que diz que Jesus se entregou por nós. Ali ele derramou seu sangue puro e carmesim, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então Cristo, ele sofreu na carne por nós. Cristo tinha essa consciência, ele era convicto de que ele sofreria na carne para vencer o pecado. E ele venceu o pecado por nós. No versículo 2, por falar de pureza, porque nós vimos aqui nessa primeira parte, trata-se de pureza. Nós devemos nos santificar diante de Deus, ser puro diante de Deus. E nós vimos uma passagem nas Escrituras do Antigo Testamento, de Números, capítulo 12, versículo 10, de 3 a 15, onde Miriam, irmã de Moisés, ela contraiu a lepra. Naquela época, quem tinha a lepra, ela era considerada impura. E aí o povo de Israel ficou sem marchar, ficou sem prosseguir na sua viagem, na sua caminhada no deserto, por causa da impureza de Miriam. E ali Moisés orou, Moisés e Arão oraram por Miriam. E ela foi separada, ela ficou separada, porque todos naquela época era de costume, quem estava com a lepra era separado, não ficava no mesmo acampamento. E ela foi separada, e enquanto não cessou a impureza dela, o povo não prosseguiu. Aí nós vemos trazendo para os nossos dias, e todo nesse período também que nós servimos a Deus, nós vimos que a pessoa, o cristão, quando está em pecado, ele fica impedido de servir a Deus. A própria igreja, nós sentimos que quando há um problema na igreja, o Senhor Jesus, nós vemos que se houver algum que está em pecado, nós vemos que a igreja toda é penalizada. Então nós vimos que a impureza, ela traz esses malefícios. Então por isso que é bom nós, como cristãos, nós estamos sempre convictos dessa necessidade de nos purificarmos e também da necessidade de nós estarmos santificados, para que não venha atrapalhar a vida da nossa igreja. Vida de pureza envolve seguir o exemplo de Cristo. Se você ver lá no livro de João, no capítulo 13, João capítulo 13, vamos só retornar um pouco na Bíblia Sagrada aqui, Novo Testamento, no livro de João, capítulo 13, no versículo 15. Nós vamos ver que Jesus ele deu o exemplo para nós. 13 e 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, se Jesus, ele que venceu o pecado e venceu a morte por nós, se santificou todo tempo, ele que era igual a nós, com exceção do pecado, Jesus nunca pecou. Nós vemos que ele nos deixou o exemplo de santificação, de pureza. Então, nós também devemos dar o exemplo de pureza e procurarmos nos santificar. O exemplo que ele deu foi de que ele se armou do pensamento, de que deveria sofrer por nós. Nós, da mesma forma, o apóstolo Pedro nos traz aqui, armai-vos vós também do mesmo pensamento de Cristo.
Então vamos para o versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós vimos que para que no tempo que vos resta na carne. Então esse para que no tempo que nos resta na carne é o tempo que nos resta ainda como vivos, né? Ainda como vivos, como peregrinos que somos. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, talvez no quarto, diz que: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nesse período que nós estamos, que o apóstolo Pedro estava falando a cristãos, e nós vemos que ele falou assim: ó, você que demorou tanto tempo a se converter, como é o meu caso, demorei 40 anos, você já está no tempo, né? Aproveita o tempo que você tem da hora para frente para você se purificar, se santificar, e não voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Aquilo que o apóstolo Pedro vai trazer no versículo 3, alguns pecados, alguns exemplos de pecados que os cristãos praticavam antes de suas conversões, como qualquer um dos gentios praticam antes de eles se arrependerem dos seus pecados. Mas segundo a vontade de Deus, deixar as paixões dos homens e andar segundo a vontade de Deus. Então, como é difícil, né? Nós sabemos como que é a vontade de Deus, né? Como nós podemos saber qual que é a vontade de Deus? É lógico que você, abandonando as suas práticas pecaminosas, você vai estar seguindo a vontade de Deus. E nós vimos em Efésios, no capítulo 5, versículo 15, nós vimos alguns exemplos de como nós podemos estar glorificando a Deus. Vamos ver a partir do versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nos dias de hoje, nós vemos mais do que nunca, mais do que naquela época ainda, os dias são maus. Os dias são maus. Nós vemos hoje perseguição, jovens cometendo crimes, pais contra filhos, filhos contra pais, as guerras, os rumores de guerras e também outros crimes cometidos na nossa sociedade. Então os dias são maus. Então por isso nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar esses dias que nós temos aqui na terra, remir esse tempo, aproveitar para fazer a coisa certa, o que é certo. Versículo 17 capítulo 5 de Efésios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor? O próprio versículo 18 vai nos responder. Versículo 18, no finalzinho do versículo 18: enchei-vos do Espírito Santo. Em vez de se embriagar com vinho, vamos nos encher com o Espírito Santo. Versículo 19: falando entre vós com salmos e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até essa sugestão diz: sujeitar-se no temor de Cristo, sujeitar-se uns aos outros, no temor de Cristo. É uma das formas que nós temos de estar andando segundo a vontade do Senhor. Então é por isso que nós somos diferentes, porque nós vivemos com Cristo, remindo o tempo que nos resta, renunciando com os costumes antigos. Então nós vemos que a obediência é necessária. No versículo 17 do capítulo 1, ainda da carta de Pedro, versículo 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós devemos que nos comportar com temor, no sentido de estar sempre buscando, inovando e fazer as coisas corretas que agradam ao Senhor, que é praticando a vontade de Deus, praticando a vontade do Senhor.
Vamos no versículo 3, diz assim, ó, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Então, o apóstolo Pedro diz aqui, ó, basta, meus irmãos, basta, você já demorou 40 anos para se converter, você já viveu esses pecados todos, agora basta, vamos seguir a vida servindo ao Senhor. Basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Eu creio que vai dar tempo de trazer aqui o significado de alguns desses pecados que o apóstolo Pedro nos trouxe aqui. Esse eu vou pegar aqui porque nós temos que ter que ler. Alguns desses pecados que o apóstolo Paulo nos trouxe. Aqui alguns nomes, tendo andado em dissoluções, estou no versículo 3, dissoluções, descreve aqueles que se envolvem em luxúria desenfreada, todo tipo de devassidão, libertinagem e lascívia, concupiscência, desejo pelo que é proibido, luxúria, borracheiras, embriaguez. Literalmente significa vinho transbordando e se refere-se à intoxicação. Este termo também pode se referir aos efeitos do uso de narcóticos. Orgias refere-se a pessoas que participam de festas ou orgias. O termo descreve um grupo de pessoas bêbadas que cantam em voz alta e cambaleiam descontroladamente pelas ruas, causando uma grande perturbação à ordem pública. Bebedice, ato de beber, ato de farrear, descreve pessoas envolvidas em apenas com o objetivo de se tornarem embriagadas, uma bebedeira, uma farra. E detestáveis idolatrias, denota o imoral, adoração devassa de falsos deuses, que acompanhava as orgias e as festas regadas à bebida. Então, nós devemos, quando o apóstolo Pedro traz essas impurezas aqui, que as pessoas que antes de se converter já praticavam, ele fala, basta de cometer essas coisas, basta, você já viveu esse período, esse momento, e você agora, a partir de agora, você tem que ter vidas em momentos que agradam ao Senhor, somente praticando algo que venha agradar ao Senhor. Não basta de praticar essas coisas. Mas ele, ontem ele fala aqui no versículo 4, por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de vacilão. Ele também se refere aos gentios, que difamam os nossos irmãos. No dia 31, era dia 1º, aqui o irmão Israel deu um testemunho de que alguns amigos dele, antigos, que na época ele se reuniu com esses amigos, quando o irmão Israel falou que era cristão, não participava, não bebia bebida alcoólica, eles fizeram de tudo para que o irmão Israel não viesse a beber bebida alcoólica. Mas o irmão Israel manteve firme e não cedeu para eles. Então nós vemos que eles nos acusam de que talvez nós, porque aceitou Jesus, agora não bebe mais, porque aceitou Jesus, agora não sai mais para baladas, para bailes. Tudo isso eles falam. Então eles zombam
Como podemos ver que no versículo 4, por isso difamando-vos em estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então eles acham estranhos, eles não compreendem mesmo os cristãos. Não compreendem, porque quando você começa a buscar fazer a vontade do Senhor, a se santificar, começa a surgir essas perseguições. Os velhos amigos seus não querem mais saber de chamar, de convidar você para aniversário. As pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus, eles simplesmente te abandonam, te isolam. Então, e às vezes eles difamam, eles falam, eles comentam e eles acham estranho a forma de vida que nós levamos, a fé que nós temos. A própria palavra diz que os gentios não entendem os cristãos, não entendem aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos. Então esse versículo está falando, está se referindo à perseguição que naquela época as pessoas sofriam por servir a Cristo Jesus. No versículo 5 nós vemos que os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, quem é competente para julgar vivos e mortos? É o Senhor Jesus. E nós vemos que, no início do versículo 5, ele fala, os quais hão de prestar contas. A quem? Quem que é esse que vai prestar contas? Os gentios, aqueles que não creem no Senhor Jesus e que perseguem os cristãos, e que difamam os cristãos, que não compreendem aquilo que os cristãos fazem, a santificação dos cristãos, a pureza dos cristãos. Eles começam a zombar deles. E aí quem vai prestar contas são eles, por essa perseguição. E vai ser justamente o dia do juízo, do julgamento. Quem é competente para julgar é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que é competente para julgar vivos e mortos. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que há essa grande diferença entre os cristãos e os não cristãos. Somos diferentes porque não seremos condenados. Os perdidos terão de prestar contas. E o apóstolo Paulo, nós vimos lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, nós vimos que nós somos transformados de glória em glória. O próprio apóstolo Paulo nos fala que nós somos transformados. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, de glória em glória, nós somos transformados pelo Senhor. Quando você buscar a pureza de sua vida, de glória em glória nós seremos transformados. E nós vimos também que em 1 Pedro ainda, no capítulo 2, versículo 12 e 15, ele diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Desculpa, eu li o versículo errado. É versículo do capítulo 2, versículo 12. Eu li o versículo 1. Às vezes eu cometo esse erro mesmo. Hoje de manhã eu falei, estava me explicando para Celso, porque hoje foi o dia dos varões fazer limpeza aqui na igreja. E aí eu cheguei para ele, fiz aquela cara de doente, né? Falei, Celso, eu estou com tendicite. Ele, o quê? Tendicite. Então eu botei assim a mão para o ombro, né? Ele falou, tendicite? Eu falei, é. Aí ele falou assim, eu já ouvi falar de tendicite. Tendinite. Aí eu falei, tá bom, aí você já compreendeu. Aí eu fui caminhando para a porta, né? Aí a irmã Ângela me entregava um bis. Aí eu estava tentando despachar, tirar o papel. Aí que eu vi que tinha uma coisa escrita assim, ó, quem vem na EBD, pede. Eu falei, meu Deus, pede o quê? Eu fui para a Ângela. Falei, pede o quê, Ângela? Ela falou assim, ó, você fugiu da escola? Não sabe interpretar texto, não? Aí eu fui embora.
Mas vamos ler aqui o versículo 12 do capítulo 2. Eu só não esqueci até hoje o nome da igreja. Se esquecer, já sabe. No versículo 12 do capítulo 2: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais engrandecer a ignorância dos sensatos. Então o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos praticar o bem para calar aqueles que estão se invejando da prática cristã, aqueles que estão inflamando e falando mal dos cristãos. Então você deve praticar o bem para que você possa dar o exemplo para aqueles que não são cristãos, para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus, não tomaram a decisão de servir ao Senhor Jesus. Então você deve praticar o bem e dar um bom testemunho. Então nós vemos que nós somos diferentes porque nós não seremos condenados, nós somos transformados de glória em glória, e os perdidos terão de prestar contas, como nós vimos no versículo 5, e a recompensa do justo, vamos ver no versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Este é o versículo que nós consideramos que é um dos versículos mais difíceis dessa passagem. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. Então aqui, esse mortos que o apóstolo Pedro se refere, é morto mesmo. A pessoa sem vida, sem fôlego de vida. A pessoa morta. Mas não é que Cristo, quando lá foi pregar para o morto. É porque ele, enquanto estava vivo, veja que o propósito da lição, da carta dele, é para os perseguidos. Então, várias pessoas já tinham sofrido mártires, tinham morrido por causa da fé cristã. Então, quando o Evangelho foi pregado para essas pessoas, eles estavam vivos. Então, é por isso que, quando Pedro se refere aqui, já se escreveu a carta por volta dos anos 60, depois de Cristo, então várias pessoas tinham morrido, o Evangelho já tinha sido pregado, e algumas pessoas tinham morrido e mantendo firme a fé cristã. Então, por isso que o apóstolo diz: pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, eles morreram em Cristo Jesus, já estão mortos, mas hoje eles estão vivificados, né? Eles vivem no Espírito segundo Deus. Então, ele está com o Senhor. Não temos que nos preocupar, porque é mais um incentivo para os cristãos da época, para que se mantenham firmes, mesmo diante das perseguições, porque aqueles que morreram, estão mortos, hoje eles vivem com Deus, então podem se manter firmes. Nós vemos que também, em Romanos 8:1, vamos ver o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é mais uma motivação que o apóstolo Pedro traz para que aqueles que estavam sendo perseguidos viviam aquela perseguição e falavam assim: agora nossos irmãos já morreram, né? Então, não se preocupe, eles estão vivos com Deus, né? Eles estão vivendo segundo o Espírito, segundo Deus. E nós vemos também que nós somos diferentes porque não seremos condenados. Nós vemos que essa diferença será bem acentuada em Malaquias. Lá no capítulo 3 de Malaquias, nós vemos que essa diferença entre os gentios e os cristãos, ela é bem mais acentuada. Malaquias no capítulo 3, versículo 17 e 18. Vou ler para os irmãos.
capítulo 3, versículo 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, naquele dia nós veremos o dia do julgamento. Tanto todos nós iremos justificar para Deus tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou mal, seja os cristãos ou os cristãos, terão que prestar conta de tudo que nós vivemos e que nós fazemos aqui na terra. Nós devemos ser fiel ao Senhor, devemos nos purificar, procurar nos purificar de tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. E quando se fala de pureza, nós devemos nos perguntar: tem alguém, dentre nós, jovens, que carrega a sua mente? Porque o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos armar com os mesmos pensamentos de Cristo, que nós devemos nos purificar nossas vidas. Jovens nesta noite que tem algum pecado, algo que não está agradando ao Senhor. Irmãos que também traz no seu coração, nos seus pensamentos, algo que não está agradando ao Senhor. Irmãs que talvez tenham aí no seu coração um pecado que está às vezes escondidinho, bonitinho, mas que não agrada ao Senhor e que acha que Deus não está vendo. Deus vê todas as coisas, Deus está vendo, e por isso a palavra de Deus nos orienta a que nós possamos, que nós venhamos a nos purificar, nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar na caminhada para com Cristo, arrepender tudo aquilo que nós praticamos que não agradou a Deus, e que voltamos a praticar as coisas corretas, a servir ao Senhor com alegria. Eu tenho nos últimos dias, nos últimos meses, orado a Deus no sentido de que Deus pudesse me usar mais na casa do Senhor. E nós vemos que Deus tem respondido nossas orações. Deus tem falado comigo. Eu tenho me esforçado para estar fazendo o evangelismo, estar também ministrando a palavra de Deus no presídio de Santo Antônio do Evangelho, também orando no pronto-socorro nas quintas-feiras, fazendo um trabalho de capelania. Também nós pegamos uma família no Jardim Imperial, nós demos lá 7 lições, como se fosse um discipulado para a família inteira, que é parente do preso, que estava no presídio de Santo Antônio do Evangelho. E nós fazemos, a partir de toda quinta-feira agora, também nós vamos estar continuando o nosso evangelismo. Então Deus tem nos proporcionado essas possibilidades. E aí nós devemos estarmos orando, também pedindo uma oração para a igreja, para que esteja orando por esses trabalhos que nós fazemos, para que essa perseguição não se volte contra nós, porque a palavra de Deus diz que aquele que se santifica, aquele que busca a servir ao Senhor, as perseguições vêm naturalmente. Mas não pensamos nós que nós vamos conseguir fugir dessa perseguição. Mas basta nós nos entregarmos a Cristo e nos purificar das impurezas, daquilo que nos afasta do Senhor. Porque o nosso pecado, quando nós somos cristãos, nós vemos que criou-se um abismo entre o cristão e o pecado. Porque quando nós pecamos, nós sentimos nos nossos corações algo terrível. Eu falo isso por mim e também creio que todos nós pecamos, porque a palavra de Deus diz que se nós falamos que não pecamos, nós somos mentirosos. Então eu sinto que assim, quando nós pecamos, nós sentimos algo terrível em nossos corações, em nossas vidas. Nós vimos que nós temos que nós sentimos que nós temos que nos arrepender daquilo que nós praticamos e voltarmos ao caminho do Senhor o mais rápido possível. Então nós sentimos da mesma forma que quando Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden, criou-se esse abismo. O homem tinha um contato diretamente com Deus, criou-se esse abismo, o pecado que nos apartou da comunhão com Deus. Criou-se um abismo, está aqui a humanidade, está aqui Deus, e no meio o abismo. Então, o que veio nos ligar foi justamente a cruz de Cristo que nos ligou novamente esta comunhão com Deus.
né? Então, todos nós que servimos a Deus, e quando nós somos servos do Senhor, servindo a Deus com fidelidade, da mesma forma existe esse abismo entre nós, cristãos, e o pecado. É por isso que nós sentimos essa dor imensa, esse desejo imenso de voltar aos caminhos do Senhor e de arrependimento. E se você não está arrependido, se você não consegue sentir esse arrependimento, é porque alguma coisa está errada. Nós temos que clamar ao Senhor e não ter vergonha de buscar ao Senhor. Clamar, pedir para Deus que nos purifique dessas impurezas o mais rápido possível, para que nós possamos voltar a sentir essa amargura, quando nós pecamos contra o Senhor. Amém, irmãos?